Imagine acordar num mundo dividido não por fronteiras, mas por linhas invisíveis de poder e medo. Esta é a aurora da Guerra Fria. Uma era tensa onde o combate aberto é raro, mas a ameaça de destruição é constante. A Segunda Guerra Mundial terminou, mas a paz é frágil. Os Estados Unidos e a URSS agora se enfrentam, cada um reivindicando uma visão para o futuro. Pela primeira vez, a humanidade detém o poder de acabar com a civilização, mas ambos os lados esperam, observando, desafiando o outro a piscar. A Guerra Fria não é só sobre política ou exércitos, é sobre pessoas, escolhas e a linha tênue entre a paz e o caos. Ao começarmos, pergunte-se: o que você faria se tudo em que você acreditava fosse subitamente desafiado por uma força tão forte quanto e completamente oposta às suas ideias? Eu sou o Jorge, do canal Rota Incomum, e hoje convido você para uma viagem fascinante pela história da Guerra Fria. Neste vídeo, vamos desvendar como o mundo se dividiu em dois grandes blocos. De um lado, os Estados Unidos e seus aliados, do outro, a União Soviética e o Bloco Comunista. Você vai entender como essa rivalidade moldou a política, a economia e até a cultura do século XX, criando o chamado mundo bipolar. Vamos explorar os principais eventos, como a construção do Muro de Berlim, as crises nucleares, as disputas ideológicas e os movimentos de resistência que desafiaram o poder dos dois lados. Prepare-se para descobrir os bastidores, as curiosidades e as consequências desse período que mudou o rumo da humanidade. Então, fique comigo e vamos aprender juntos sobre o fascinante universo da Guerra Fria. Já deixe o seu like e se inscreva no Rota Incomum, para não perderem nenhuma aventura. Após a Segunda Guerra Mundial, o mundo estava exausto e impérios desmoronavam. Duas potências gigantescas surgem, os Estados Unidos e a União Soviética. Cada um se dizia ter a receita para um mundo melhor, e o embate entre eles abalou o planeta inteiro. Esse novo mundo bipolar era mais do que política. Foi um verdadeiro terremoto psicológico que dividiu cada conflito, cada descoberta e cada tendência. Países, ideias e pessoas eram puxados para um lado ou para o outro. Ficar em cima do muro era praticamente impossível. A Guerra Fria não dividiu apenas nações, mas também famílias e futuros. Será que essa divisão era inevitável? Ou a história poderia ter seguido outro rumo? A Guerra Fria foi um campo de batalha sem exércitos marchando, sabe? Uma guerra travada com ameaças, segredos e uma corrida por influência. De 1947 a 1991, os Estados Unidos e a URSS nunca se enfrentaram diretamente. Em vez disso, eles travaram guerras por procuração, conduziram espionagem e lançaram campanhas de propaganda pesadíssimas. A ameaça nuclear pairava no ar, moldando o dia a dia da galera. Crianças faziam simulações de ataque, famílias construíam abrigos e líderes trocavam ameaças. Espiões e novas tecnologias redefiniram o que era segurança e perigo. No fundo, a Guerra Fria era um choque de visões de mundo, capitalismo e democracia de um lado, socialismo e controle estatal do outro. Ambos os lados acreditavam que só o sistema deles podia garantir um mundo justo e próspero. Nas ruínas da Segunda Guerra Mundial, a velha ordem desmorona. Os Estados Unidos e a União Soviética correm para preencher o vácuo de poder. O mundo se divide em dois blocos, o Ocidente capitalista e o Leste comunista. A cortina de ferro desce, dividindo não só nações, mas mentes e corações. A OTAN e o Pacto de Varsóvia surgem, e cada revolução ou conflito
é visto pela lente da Guerra Fria. Países na Ásia, África e América Latina são pressionados a escolher um lado, ou arriscam ser pegos no fogo cruzado. O mundo vira um tabuleiro de xadrez, cada jogada com consequências globais. Quanto do nosso mundo ainda ecoa as tensões nascidas nesse tempo de guerra invisível? No coração da Guerra Fria estavam dois sistemas opostos, o capitalismo e o socialismo. Mas afinal, o que cada um significa? O capitalismo, defendido pelos Estados Unidos, é um sistema econômico baseado na propriedade privada dos meios de produção, como fábricas, terras e empresas. Nele, as pessoas e empresas competem livremente no mercado, buscando lucro e inovação. Exemplos históricos incluem o crescimento das grandes corporações americanas, a ascensão do sonho americano e o consumo em massa. Já o socialismo, liderado pela URSS, propõe que os meios de produção sejam de propriedade coletiva ou estatal. O Estado planeja a economia, decide o que será produzido e distribui os recursos para garantir igualdade social. Exemplos históricos são as fazendas coletivas soviéticas, a nacionalização de indústrias e o foco no progresso coletivo. A diferença fundamental está no papel do Estado e na propriedade. No capitalismo, o mercado e o indivíduo têm mais liberdade. No socialismo, o Estado controla e busca a igualdade. Enquanto um valoriza a liberdade de escolha e a iniciativa privada, o outro prioriza a justiça social e a eliminação das desigualdades. Essas diferenças impactavam diretamente a vida das pessoas. No capitalismo, havia mais variedade de produtos e oportunidades, mas também desigualdades. No socialismo, buscava-se garantir direitos básicos para todos, mas com menos liberdade individual e consumo restrito. No fundo, a disputa era sobre qual sistema traria mais felicidade: a liberdade individual do capitalismo ou a igualdade social do socialismo. Mas o que tudo isso significava no dia a dia do povo? Nos Estados Unidos, o capitalismo era liberdade de escolha, a chance de fazer a América, mas também desigualdade e ansiedade. Já na URSS, o socialismo garantia emprego e o prato feito na mesa, mas com pouquíssima escolha e punição para quem discordava. Crianças de ambos os lados cresciam acreditando que seu sistema era o melhor, cantando o hino nacional com a mão no peito, ou músicas sobre Lenin. A realidade, porém, era mais complexa. Estados Unidos traziam inovação e pressão. O URSS prometia igualdade, mas entregava filas e carência. Ambos inspiravam esperança e decepção. Cada um usava ferramentas poderosas para convencer seus cidadãos e o mundo que seu sonho valia a luta, tipo um clássico do futebol. A Guerra Fria moldou não só economias, mas a identidade das pessoas, o jeito de ser e pensar. A Europa estava em ruínas e o comunismo crescendo. Os Estados Unidos responderam com a doutrina Truman, prometendo apoio a quem resistisse ao comunismo. O Plano Marshall reconstruiu a Europa Ocidental e conteve o comunismo. O mundo dividiu-se. OTAN no Ocidente, Pacto de Varsóvia no Leste. Duas alianças, dois blocos e uma tensão constante. Para alguns, era proteção. Para outros, medo. O planeta estava dividido. Antes mesmo da doutrina J. Danoff, os Estados Unidos já haviam traçado sua linha: conter o comunismo. Em 1947, Truman anunciou a doutrina Truman, prometendo apoiar povos livres contra pressões comunistas, começando pela Grécia e Turquia. O Congresso aprovou rapidamente ajuda militar e econômica, marcando o início da política de contenção. Em junho, o Plano Marshall ofereceu bilhões para reconstruir a Europa,
e evitar o avanço comunista. A União Soviética rejeitou o plano, aprofundando a divisão entre leste e oeste. Em resposta, Zhiridanov apresentou sua doutrina, dividindo o mundo em dois blocos, imperialista e anti-imperialista. Influências ocidentais eram censuradas e a propaganda soviética atacava o capitalismo. Em 1949, nasce a OTAN e em 1955, o Pacto de Varsóvia. Europa dividida, alianças formadas, a Guerra Fria estava lançada. A Guerra Fria foi uma contagem regressiva assustadora, marcada por uma corrida armamentista entre Estados Unidos e União Soviética. O monopólio americano da bomba atômica durou pouco. Logo, os soviéticos tinham a sua. A ameaça nuclear pairava sobre todos, mudando a vida cotidiana e criando uma cultura de medo. Crianças faziam exercícios de proteção, famílias construíam abrigos, e a cultura popular refletia essa ansiedade. O custo humano e psicológico foi imenso. Uma geração cresceu sob a sombra da destruição total. Enquanto a Terra era dividida por ideologias e armada até os dentes, os céus se tornaram um novo campo de batalha na Guerra Fria. A corrida espacial era símbolo de prestígio nacional e superioridade tecnológica. Para Estados Unidos e União Soviética, conquistar o espaço era provar a força de seus sistemas. O lançamento do Sputnik em 1957 chocou o mundo e iniciou a crise do Sputnik. Logo depois, Yuri Gagarin tornou-se o primeiro humano no espaço. Os Estados Unidos responderam com o programa Apollo, culminando com Armstrong na Lua em 1969. Mas, por trás do brilho, a corrida espacial era também uma disputa militar e de espionagem. A fronteira final era, em muitos aspectos, outra linha de frente. As rivalidades da Guerra Fria se materializaram em alianças militares poderosas, dividindo o mundo em dois blocos opostos. A cortina de ferro tornou-se uma barreira física, fortificada por soldados e tanques, solidificando a divisão leste-oeste. A OTAN, fundada em 4 de abril de 1949, reuniu inicialmente 12 países, incluindo Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, França, Itália, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Dinamarca, Noruega, Islândia e Portugal. Seu objetivo principal era garantir a defesa coletiva. Um ataque a um membro seria considerado um ataque a todos, protegendo a Europa Ocidental contra a ameaça soviética. Em resposta, a União Soviética criou o Pacto de Varsóvia em 14 de maio de 1955, unindo a URSS e 7 países do leste europeu: Polônia, Alemanha Oriental, Tchecoslováquia, Hungria, Romênia, Bulgária e Albânia. O pacto buscava consolidar o controle militar soviético sobre seus aliados e contrabalançar a influência da OTAN. Essas alianças transformaram a Europa no principal tabuleiro do confronto, marcada por muros, arame farpado e armas nucleares. A divisão ficou evidente não só nas fronteiras, mas também nas políticas, economias e sociedades dos países envolvidos. A existência da OTAN e do Pacto de Varsóvia aprofundou a separação do continente, tornando-se a cicatriz mais perigosa da Guerra Fria e perpetuando a tensão entre leste e oeste por décadas. Durante a Guerra Fria, a América Latina tornou-se um campo de batalha ideológico entre Estados Unidos e União Soviética. Os Estados Unidos, temendo o avanço comunista em seu quintal, intervieram política e militarmente em vários países. Cuba, após a Revolução de Fidel Castro, alinhou-se à União Soviética, provocando crises como a dos mísseis, em 1962. O medo do comunismo levou a golpes e ditaduras apoiadas pelos Estados Unidos, como no Chile de Allende e no Brasil de Goulart. A sombra da Guerra Fria deixou marcas profundas: repressão,
violações de direitos humanos e democracias sufocadas por décadas. O Muro de Berlim ergueu-se por quase 3 décadas como o símbolo mais sombrio da Guerra Fria. Mais do que concreto, era uma cicatriz que dividia famílias, ideologias e sonhos. Muitos arriscaram tudo tentando cruzá-lo em busca de liberdade. Mas no final dos anos 80, protestos e reformas varreram o leste europeu. Na noite de 9 de novembro de 1989, multidões correram aos postos de controle. Os portões se abriram, lágrimas e abraços selaram a liberdade. A queda do muro marcou o início do fim da Guerra Fria e o nascimento de uma nova era. A queda do Muro de Berlim simbolizou o fim de uma era. Em 1991, a União Soviética se dissolveu, encerrando a Guerra Fria e deixando os Estados Unidos como única superpotência. O colapso soviético trouxe esperança, mas também conflitos e tensões étnicas. Entre os legados mais marcantes da Guerra Fria estão as alianças militares criadas para dividir o mundo em blocos opostos. A OTAN, fundada em 1949 por Estados Unidos, Canadá e países da Europa Ocidental, com o objetivo de defesa coletiva, e o Pacto de Varsóvia, criado em 1955 pela União Soviética e seus aliados do leste europeu, como resposta à OTAN. Enquanto a OTAN permanece ativa e até se expandiu após a Guerra Fria, o Pacto de Varsóvia foi dissolvido em 1991. Refletindo o fim da influência soviética no leste europeu. A Guerra Fria deixou legados profundos: arsenais nucleares, divisões sociais e inovações tecnológicas. Ela também ensinou sobre os perigos do fanatismo ideológico e o valor da diplomacia. E mostrou o poder do espírito humano e do desejo por liberdade. Qual você acredita ser o legado mais significativo da Guerra Fria hoje? Deixe nos comentários. E se inscreva no canal Rota Incomum para mais conteúdos como esse. Até a próxima!